amigos, queremos saudá-los, professores e alunos da Escola Sabatina, dando boas-vindas a mais um episódio do Descomplicando a Lição. E nós queremos lembrá-los que não esqueçam do seu like para que o YouTube permita que mais pessoas vejam esse programa. Nós estamos nesse trimestre estudando, esse é o segundo trimestre de 2024, nós estamos no 4º episódio e nós estamos estudando sobre o grande conflito, um assunto que é de interesse particular para os adventistas. Vamos ver o que nessa semana nós temos como linha de estudo. O assunto é em defesa da verdade. O que nós vamos ver nessa semana? Como a igreja se comportou diante da perseguição que o inimigo armou para a igreja. Esse quadro aqui mostra que os mártires foram executados, mas se olharem bem para a figura, verão que a sombra da sepultura é uma coroa. Então, o verso para memorizar é assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Isso está em João 3, 14 e 15. Importante que mesmo em tempo de perseguição, Jesus tivesse sido levantado para combater as sombras que o inimigo lançou. A premissa para esta lição é a seguinte, isso está em Atos dos Apóstolos, na página 304. Os verdadeiros discípulos de Cristo seguem-no através de severos conflitos, suportando a negação de si mesmos e experimentando amargos desapontamentos. Mas isto lhes ensina a culpa e o ai do pecado, e assim são levados a olhar para ele, para Cristo, para o pecado, com repulsão. Então, participantes do sofrimento de Cristo estão destinados a participar da sua glória. Então, essa premissa, ou seja, mesmo que vocês estejam sendo levados a algum tipo de sofrimento, esse sofrimento faz parte dos sofrimentos do Senhor, que, portanto, vai redundar em glória, que é o desenho que nós vimos ali na introdução. Muito bem. A lógica do estudo dessa semana é estudar como a igreja manteve sua postura firme diante de um grande conflito intenso. E nesta ideia de estudar a postura da igreja, dois assuntos são importantes, né? A proclamação das verdades das Escrituras e da identidade de Deus, que é como a igreja se manteve firme, ela defendeu as Escrituras e a identidade de Deus, e compreender o amor divino que nos dá esperança. Ou seja, como é que, mesmo sofrendo, mesmo alguns sendo levados a óbito, como é que nós compreendemos o amor divino? Vamos olhar, então, o que a lição está nos ensinando. Esse é o auxiliar do professor, com os dois grandes assuntos que o autor da lição está chamando a atenção. Peço novamente que os professores não deixem de ler o auxiliar do professor. Primeiro grande tema aqui é a proclamação das verdades das Escrituras e da identidade de Deus. Como é que a igreja, apesar da perseguição que foram os 1260 anos, chamada Idade Escura, como é que ela se manteve? Esses anos são um período que vão de 538, quando Justiniano decretou que o bispo de Roma seria autoridade sobre a igreja, ou seja, Justiniano junta duas coisas que na Bíblia são apócrifas. Não podem estar juntas. Igreja e Estado. Então, quando ele faz isso, a apostasia trouxe um período de perseguição, porque os
chefes da igreja usaram a força do Estado para perseguir as pessoas. Esse é o problema da junção. Então, esse período foi até 1798, quando o general Berthier, o general francês de Napoleão, prendeu o Papa. E quando o domínio papal foi interrompido. Esse período de 1260 anos, professores, está dentro do segundo período da profecia maior dos 2.300 anos. Os professores estão lembrados disso. Cortadas as semanas que foram destinadas ao povo judeu, 70 semanas, tem um período que vai completar os 2.300 anos de 1.810 anos. Dentro desse período de 1.810 anos está esse período de 1.260 dias, que vai até 1798, século XVIII, não é? A questão aqui é por que Deus permitiu perseguição. É importante nós entendermos isso. Um período de 1.260 anos, a igreja foi perseguida. O que aconteceu ali? Nesse período, destacou-se a necessidade da liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado. Professores, aqui está um segredo importante. Por que Deus permitiu que 1.260 anos fossem dados à perseguição aos filhos de Deus? Porque o modus operandi de Deus é o seguinte: ele precisa de um tempo para esclarecer para todos o juízo que ele aplicará. Esses 1.260 anos esclareceram que a união entre igreja e Estado era a pior perversão que o inimigo poderia armar contra o povo de Deus. A Bíblia diz que esta união é espúria, igreja e Estado. Então foi necessário um período de 1.260 anos para comprovar que essa união espúria realmente não serve. E nesse período, então, muitos foram martirizados. Esse período permitiu ver isso. Muitos foram martirizados porque obedeceram à Bíblia. Mesmo na morte, triunfaram. Ou seja, esse período revela que há gente de coragem também. Em Cristo eram livres da culpa e do domínio do pecado. Tudo isso foi esclarecido nesse período de perseguição. Foram vencedores por causa do sangue do Cordeiro. E a morte deles é um descanso até o retorno de Cristo. O que essas 5 noções aqui estão nos mostrando é o seguinte: o inimigo recrudesce a sua perseguição contra a Bíblia, conforme nós vimos na lição passada. Ele faz com que as pessoas que defendem a Bíblia sejam perseguidas. Ele mata essas pessoas. Por que Deus permitiu que essas pessoas morressem? Pessoas foram mortas de forma trágica, queimados em fogueira, cabeça decepada, mortos por empalamento. Uma barbaridade. Agora, por que Deus permitiu isto? Porque os mártires foram uma demonstração não só para os homens, como para o universo, da coragem de pessoas que sabem dos princípios de Deus e defendem esses princípios, sabem quem é Deus e são capazes de dar a vida pela defesa de Deus. Então, esses mártires são, digamos assim, necessários para esclarecer momentos dessa luta entre o bem e o mal, o grande conflito. Na verdade, a morte dessas pessoas foi um prêmio para elas. A misericórdia de Deus deu-lhes descanso. Eles, com a morte, segundo o espírito de profecia, Ellen White explica, a morte dessas pessoas não só fizeram descansar
de todos os problemas pelos quais estavam passando, como foram colocadas muito além do poder do inimigo. Eles estão salvos. O mundo não é digno deles. Mas era necessário que, conforme nós vimos nas lições anteriores, o sofrimento fosse aplicado para que a verdade pudesse ser mostrada. Então, a luz vence a escuridão. E aqui nós vamos ver 3, digamos, etnias, vou chamar assim, ou 3 povos, que venceram em períodos distintos deste 1260 anos. Valdenses, albingenses e huguenotes. Os valdenses, na França, século XII, foram declarados heréticos. Vejam bem, defender a luz, defender as Escrituras e a identidade de Deus, no seio da igreja cristã, que estava sendo instigada pelo inimigo, faz com que os líderes da igreja enxerguem esses defensores da Escritura como hereges. No século XIII, os albigenses, também na França, declarados hereges. E huguenotes, século XVI e século XVII, são mais próximos de nós atualmente, foram também considerados heréticos. Isso quer dizer o quê? Heresia para os cristãos, líderes da igreja cristã, nestes séculos, era acreditar em Cristo, era acreditar que ele era o único mediador, era acreditar que a Bíblia é a única fonte de autoridade. Isso era heresia. Ou seja, o que nós estamos lendo aqui é que o inimigo plantou que a Bíblia é um problema. Então, em todas as épocas, pessoas guardaram a fé em Cristo, mantiveram a Bíblia como a regra da vida e santificavam o sábado verdadeiro. Em todas as épocas. Deus tem sido protetor e refúgio inabalável em todas as eras. Nesses últimos dias, levantará seu estandarte contra o inimigo. Ou seja, se século XII, XIII, XVI, XVII, mas aí tem século XV, tem século XVIII, século XIX, século XX, e agora nós estamos no século XXI, em todas essas eras, Deus foi o refúgio, e ele também se levantará como estandarte para nós hoje. Então, a questão é, o que levou essa gente a vencer? E a resposta está aqui. Lealdade absoluta a Deus. Obediência à autoridade das Escrituras. Compromisso com a supremacia de Cristo. Eles mantinham a mente sempre cheia das histórias de fé e de coragem. Aqui está, irmãos, o mapa de como uma pessoa se fortalece para não ser vencido pelas trevas. Lealdade absoluta a Deus, obediência à autoridade das Escrituras. Nos nossos dias, essa questão aqui está muito fraca. Compromisso com a supremacia de Cristo. Além disso, nós devemos manter a mente cheia com as histórias de fé, ou seja, ler sobre essas pessoas que venceram é o que vai nos dar também apoio e coragem para enfrentar o que nós vamos ter que enfrentar. Vejam bem aqui, tá? O mapa da mina. O segundo grande assunto que o autor da lição chama a nossa atenção é compreendendo o amor divino que nos dá esperança, ou seja, 1260 anos de perseguição e morte, como nesse período eu vou entender o amor divino, se ele permitiu perseguição. E aqui está o Salmo 19:7 dizendo o seguinte, lembrem que a autoridade da Bíblia é tudo para nós. E a Bíblia está dizendo o seguinte, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que quer dizer se restaurar a alma? Quer dizer, vai me dar condições de fazer escolhas. É a lei do Senhor que me condiciona para escolher.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E qual é o testemunho do Senhor? Velho e Novo Testamento. Esses são os testemunhos do Senhor. Então é lá que eu vou ter sabedoria para me comportar diante das vicissitudes do mundo. O Salmo 119, nos versículos 140 e 162, explicam: puríssima é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. O Jeremias 15, 16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Esses 3 versos estão me dizendo como eu compreendo o amor de Deus, apesar das perseguições. Não pensem que nós estamos num período de muita bonança, não. Há perseguições também. Muitos dos adventistas são pressionados nos seus empregos para trabalharem no sábado, ou são pressionados para abrir concessões. Nas escolas, inclusive, os professores dizem: peça uma licença ao seu pastor. Essas são as perseguições que nós temos hoje. Mas tem muito mais coisas acontecendo. Você é pressionado pela sabedoria popular a se comportar como qualquer pessoa em relação, por exemplo, aos alimentos, em relação ao comportamento social. Você é pressionado pelo inimigo para esquecer as Escrituras e andar segundo a sabedoria humana. Agora, o esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as faculdades. Expande a mente, aguça a percepção e amadurece o juízo. Isso é a Bíblia. Ela é capaz de fazer isso com você. Professores, eu vou lhes dizer a minha experiência. Eu sou um professor, leciono nos níveis de mestrado e doutorado. Também sou um pesquisador aí no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Nos últimos 10 anos, eu tenho dedicado muito tempo para ler a Bíblia. E vou lhes dizer, a minha capacidade cognitiva aumentou muito. Eu tenho trabalhos publicados que são de interesse de muitas pessoas que 10 anos para trás não despertavam interesse. A Bíblia me mostrou como raciocinar. E é exatamente isso que ela está dizendo aqui: amadurece o juízo. O estudo da Bíblia enobrece a todo pensamento, sentimento e aspiração como nenhum outro estudo pode fazer. Só que nós não cremos nisso. Faça um esforço para entender isso que eu estou mostrando aqui. Mostre isso na sua classe, professores. O estudo da Bíblia é ainda mais importante que qualquer estudo. Dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. Ou seja, a sua capacidade de escolha ou a sua volição ficam santificadas. Você vai ter capacidade de escolher o que é certo, vai discernir o que é certo e ter capacidade de escolher o que é certo. Isso tudo por causa da Bíblia. Então, a esperança que o amor divino nos dá nos anima muito. Ao estudarmos o amor de Deus, ao estudarmos como esse amor tem se manifestado, nossa fé nas promessas de Deus será aumentada. Olha o que diz o texto aqui, João 14, 19. Porque eu vivo, vocês também viverão. Ou seja, Jesus também sofreu martírio, não é verdade? Ele também morreu, não é verdade? Mas ele ressuscitou. E por causa do amor de Deus, a fé nas suas promessas, se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Devemos considerar a força de Cristo suficiente para as maiores provações da vida. Como é que eu contextualizo isso para o meu dia a dia hoje? Como é que eu me apodero da força de Cristo, que é suficiente
as maiores provações da vida. Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Eu preciso acreditar que a maneira como Jesus viveu na terra é a maneira que eu preciso copiar para viver. E eu vou ter exatamente as mesmas respostas, eu vou ter exatamente o comportamento de Cristo. E isto é a força dele. Devemos encontrar alegria na comunhão com Cristo em seus sofrimentos. A palavra aqui chave para nós entendermos é comunhão. Comunhão, professores, é ter algo em comum. E o que é que nós temos em comum com Deus? O caráter dele, nós devemos ter isso em comum com ele, e devemos ter em comum também a paciência diante dos sofrimentos. E devemos olhar para além do presente. Se você olha para a sua vida atual, eu posso morrer a qualquer momento, tudo bem. Mas essa vida lhe interessa? Uma vida cheia de problemas? Uma vida cheia de pressão? É para isso que nós vamos lutar? Para continuar sofrendo? Ou nós temos uma visão além do presente? E assim como as promessas de Deus sustentam ou sustentaram o seu povo no passado, elas nos sustentam hoje. Então, um trabalho que deve ser feito ao ler a Bíblia e compreender o amor divino, garimpar as promessas de Deus, que vão nos sustentar no presente. Esse assunto é um assunto de grande importância, mas eu diria que é também de uma grande alegria. Na lição dessa semana, esses assuntos estão distribuídos dessa forma. No domingo, perseguidos, mas triunfantes. Na segunda, a luz vence a escuridão. Lembrem que luz e escuridão, nós já definimos aqui o que significa. Então, a luz vence a escuridão, ou seja, a proclamação das verdades das Escrituras e da identidade de Deus foi garantida na vida das pessoas que viveram nesse período de 1260 anos. Agora nós estamos além desse período. Quero lhes informar que o período todo de 1810 anos, que contém os 1260 anos de perseguição, desemboca, os 1810 anos desembocam em 1844, quando a Igreja Adventista surge. Vejam como essas profecias estão ligadas à nossa história. E agora, por causa de tudo que os outros passaram, nós vamos ter coragem para permanecer firme de pé. Nós vamos ter a estrela da manhã da reforma nos guiando e vamos ter esperança, que nós somos animados pelo amor de Deus, por tudo aquilo que Ele já fez. Então nós vamos compreender o amor divino que nos confere eficientemente grande esperança. Então vamos resumir tudo o que nós estudamos numa frase. De século em século, outros fiéis obreiros deveriam seguir-se para guiar o povo cada vez mais longe do caminho da reforma. De século em século, outros fiéis obreiros deveriam seguir-se para guiar o povo cada vez mais longe no caminho da reforma. Essa é o resumo de tudo. Pergunta que surge aqui, nesse momento, a reforma já acabou? Não. A Igreja Adventista, diz a senhora White, é a continuação da reforma. O que é a reforma? Bíblia, Jesus, fé e volta de Jesus, não é isso? Então, nós estamos em plena reforma. Nós, adventistas, somos a continuação da reforma. E é por isso que o povo cada vez mais longe no caminho da reforma. Muito bem, a lição numa frase: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vida eterna está além da sepultura. É a coroa, a sombra que está aqui.
Vamos à aplicação do estudo dessa semana. Novamente, professores, peço aos seus alunos que, junto com o senhor, analisem bem essa aplicação. Vamos ler juntos. De que forma você poderia contribuir para difundir a palavra de Deus de maneira impactante entre as pessoas que o cercam? Elabore um plano com 3 pontos para ajudá-lo a fortalecer sua fidelidade a Deus durante períodos de perseguição. Depois compartilhe com a classe da Escola Sabatina esse plano. Professores, viram na lição que nós acabamos de estudar como foi que valdenses, huguenotes e albingenses venceram. E dei aqui a dica de que mapa seguir para ser vencedor. Observe isso com a sua classe, esse mapa, e tente fazer com que os alunos da sua classe sigam esse mapa. É claro que nós precisamos da ajuda de Deus, por isso eu lhes convido para uma oração. Vamos orar. Bondoso Deus, o Senhor tem esclarecido diante de nós, ao longo dessas lições já estudadas, que posições temos que tomar, como nós devemos agir. Na lição de hoje, o mapa exato de como vencer. Obrigado, bom Deus, porque a sua graça é suficiente e nos alcança. Nós agradecemos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Caros professores, estamos finalizando mais um episódio, esse é o 4º do Descomplicando a Lição, 4º episódio do 2º trimestre de 2024. Queria convidá-los novamente para que assistam e divulguem este programa para mais pessoas. Lembre, professor, que a sua missão é descomplicar a lição. Eu lhes espero no próximo episódio. Até lá!